que jogou fora de casa contra a Ferroviária. E hoje todos pensam, né, que acabou saindo no lucro, já que o Raul defendeu uma penalidade no primeiro tempo. 0-0, resultado que o Vila poderia dormir no G4, mas o que chama a atenção foi a declaração do Guilherme Parede, mais uma vez, logo após que terminou a partida, onde ele disse que está jogando na posição errada, que você tem liberdade para poder perguntar ao jogador se ele está jogando na posição certa. E eu te pergunto, o jogador também tem a liberdade de chegar em você e falar assim, olha, aqui para mim não está dando, o que podemos fazer? Boa noite, prazer em ouvi-lo. Bom, boa noite. Com relação ao jogo, nós temos que entender também que a gente jogou contra uma equipe forte, né, que se portou de maneira agressiva dentro de campo. Com relação ao que você falou da penalidade, a gente precisa ter goleiro para esses momentos, né, poder tomar conta da situação. O Raul foi muito feliz. Preciso ver com mais calma o lance, informações que não houve penalidade também. Né, preciso analisar com mais calma, foi corrido ali o pós-jogo. Mas, enfim, já com relação ao que você falou do Paredes, eu não escutei a coletiva, então preciso entender para poder, em um segundo momento, responder melhor. É claro que tem, eu não tenho ideia fixa, né? Os meus atletas têm total liberdade para chegar a mim o tempo todo, a todo momento. Luizinho, boa noite. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Ainda nesse assunto, e não é a primeira vez, né? Já é recorrente essa reclamação, talvez no calor do momento ali, um resultado que não foi o esperado. O Igor Henrique foi outro também que na saída de campo acabou reclamando da substituição. Como é que você vê, né, essa manifestação dos atletas em meio a um jogo? Como é que você interpreta a atitude deles? E também, né, como é que você avalia lidar de agora em diante com essas situações que vem acontecendo? Olha, hoje nós tínhamos uma expectativa grande de vencer a partida, né? A gente não consegue controlar o resultado final das partidas e é natural o jogador às vezes sair, né, querer continuar dentro de campo. Só que nós temos muitos atletas para entrar também, a gente faz a escolha que acha que deve ser feita naquele momento. Volto a falar, não escutei nenhuma das entrevistas, então não posso falar sobre. Luizinho, boa saída ali do Alisson, acabou optando, né, pela entrada do Igor e o Formiga foi ali para a zaga. Eu queria saber se foi uma situação de jogo mesmo, as circunstâncias desse jogo, ou se em caso de não ter opção na zaga, o William Formiga é a sua primeira opção. Bom, na verdade o William já fez essa posição no jogo contra o Amazonas, é um atleta que já fez em outros momentos da carreira. A ideia ali, como nós estávamos em igualdade no placar, era dar um pouco mais de leveza pelos lados ali com o Igor, né? O Igor fez um bom jogo na última partida. Foi uma ideia para a gente ganhar um homem mais à frente, né? Com mais fôlego ali pelos lados do campo, fazer uma dobra ali o Igor e o Xavier, por isso que nós optamos pelo Formiga. O Formiga também em alguns momentos jogando lateral esquerdo fazia uma saída de 3, então não ia mudar muito com a bola no pé, né? Nós tínhamos Formiga na esquerda, tinha o João por dentro, o Thiago na direita, e aí o Igor lateral esquerdo para a gente conseguir dar um pouquinho mais de amplitude e profundidade, dar um pouco mais de leveza para a gente tentar agredir mais o adversário por ali. Ô Luizinho, o jogo de hoje deu a impressão que faltou para o Vila um centroavante, né? A gente viu o Poveda lá na tribuna dando uma força, e ele está lesionado, não foi para o jogo. E você também teve que colocar lá, já foi citado, o Formiga de zagueiro. Nessa janela agora, você trabalha junto com a diretoria, departamento de futebol. O Vila vai precisar de mais um zagueiro. O Vila vai precisar de mais um centroavante, ô Luizinho, por gentileza. Bom, na verdade, com relação a essa questão de janela, a diretoria é muito competente, está atenta a tudo, a todos os detalhes, né? Nós temos que focar no que nós temos internamente, é o que me compete, né? Tá preparando os jogadores da melhor maneira possível e, naturalmente, né, o Vila, a diretoria está atenta aí com esses movimentos aí para poder agregar valor às necessidades que aparecerem. Bom, acabou de chegar um zagueiro, né, o Pedro, um garoto chegou em 2 dias. Nós temos centroavantes no elenco, nós temos o Poveda, nós temos o Bruno Todinho, o André, né, um movimento natural. O clube vai estar atento com tudo. Eu deixo isso muito para a diretoria, para a parte executiva, estar sempre atento, com o radar ligado. Eu estou feliz com o elenco que nós temos um elenco que pode nos proporcionar uma boa condição de jogo. Boa noite, Luizinho. A absorção do que você quer passar nos treinamentos para o grupo está dentro do seu planejado? Ainda é um começo de trabalho pela quantidade de jogos, a gente pode dizer, mas está caminhando dentro do seu planejamento? Você está satisfeito com o que estão entregando? Pensar no que você passa durante a semana. Bom, o jogo contra a Ferroviária nós tivemos uma evolução muito grande com relação, principalmente com a bola no pé. Hoje eu acredito que até ali o momento do pênalti a nossa equipe estava lúcida, estava bem organizada, estava bem distribuída dentro de campo,
Depois a gente começou a oscilar um pouquinho com relação ao jogo de posição, aquilo que a gente vem propondo no dia a dia. Eu acho que nós tivemos muitos lampejos. Agora, claro, a gente tem que encontrar mais equilíbrio, né, para que a gente possa fazer jogo com um pouco mais, como é que eu posso dizer, com mais equilíbrio em todos os momentos fase do jogo. O segundo tempo, assim, o que nos deixa otimista foi a força de vontade de buscar o resultado a todo custo. A gente não sofreu uma finalização contra uma equipe que tem muita qualidade. Foram 6 finalizações a 0 no segundo tempo. Nós tivemos ali uma com o Todinho, que foi uma boa jogada, uma bolinha de quina ali do Dodô. Tivemos, na verdade, a do Juan, né? A do Todinho foi no lance do Juan também, de um cruzamento, né? Então, assim, eu acho que nós lutamos, nós nos entregamos, a equipe foi agressiva, sem a bola, claro, que precisava de um pouquinho mais de lucidez com a bola, para que a gente pudesse, né, assim, ter um pouco mais de domínio, um pouco mais de lucidez com a bola, mas eu acho que a nossa equipe foi agressiva, foi uma equipe que lutou bastante. Agradecer esse um ponto aí, para a gente mereceu muito lá na frente. Mas a equipe já tem dado alguns recortes daquilo que a gente tem trabalhado. Segundo tempo, ao passo que a gente não foi uma equipe assim com, como é que eu posso dizer, uma equipe dominante com relação à posse de bola, mas eu acho que a nossa equipe foi impositiva com relação à vontade de vencer, foi uma equipe que duelou bastante, fez bastante falta, foi agressiva nos confrontos, claro que precisava de um pouquinho mais de lucidez, tecnicamente falando, para que a gente pudesse criar ainda mais oportunidades, mas a equipe ela lutou, ela brigou, ela buscou até o final a vitória, infelizmente não foi possível. Luizinho, boa noite. Marina Veiga da Fenomenal, aqui centralizada ao fundo. Estamos ao vivo nesse momento na Central Fenomenal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre escolhas nesse momento. Você já falou, e é muito notável, que o André Luiz tem uma importância tática muito importante, muito grande no seu jogo. Mas, tecnicamente, ele não consegue entregar a relevância da função tática. Ele errou muitas escoras, erra passes, erra finalizações. E aí eu queria te perguntar, isso não é só de hoje, ele vem fazendo há alguns jogos. Por que optar por ele nessa posição de centroavante nesse momento em que o Poveda não está disponível, ao invés do Todinho, que quando entra já marcou gols e já mostrou que tem uma postura diferente e que consegue entregar mais qualidade? Bom, todos os atletas eles são importantes. O André fez um jogo contra a Ferroviária, foi um jogador, como você bem falou, foi muito importante taticamente. O Todinho muito importante quando tem entrado, novamente entrou bem hoje no jogo. O André ele veio para fazer essa função também, né? Ele tanto faz 9 como faz lado. Tem feito muito 9 nos últimos anos da carreira. E assim, você falou muito que o jogador tá lutando, tem lutado, tem entregado, né? Daqui a pouco ele vai encontrar o melhor time técnico dele, né? Isso já é um bom princípio, assim, um jogador agressivo, lutador, jogador agressivo com relação aos embates, os combates, e aí daqui a pouco a gente acredita que ele vai encontrar o melhor dele, porque é um jogador que tem muito potencial, um jogador jovem, que tem muita força, um jogador intenso, um jogador importante na divisão. E o Todinho, como você bem falou, tem ajudado demais a gente, principalmente quando entra, tem trocado a marcha da equipe, tem sido um jogador muito lúcido aos finais das partidas. Isso não quer dizer também que ele não vai poder iniciar. Esse trecho que você perguntou, acho que os dois jogadores tiveram a sua importância. Você falou assim, você foi muito lúcida quando você falou que o André é um jogador que está entregando muita competitividade e taticamente, né? Claro que daqui a pouco as coisas vão fluir tecnicamente para ele também, porque é um jogador que está trabalhando bastante, com muita humildade, né, e com muita seriedade. Boa noite, Luizinho. Você sai daqui frustrado por não dormir no G4? A frustração ela faz parte, porque jogando no Oba a gente contava com essa vitória, né? Mas nós temos, como eu falei, nós temos que agradecer um pouco para merecer muito, não é sentimento de pequenez. Assim, a gente fica às vezes mais frustrado ainda quando a gente não vê uma entrega. É claro que precisa ter qualidade de jogo, né? Assim, eu sou um cara que gosta de ver um futebol vistoso, um time, né, fazendo um jogo propositivo, um jogo de qualidade, né, com uma boa nota artística, digamos assim. Mas quando não falta entrega, luta, disposição, né, os dados que a gente recebeu aqui mostram isso. Foi uma equipe que duelou bastante, é uma coisa que a Série B pede muito. E mesmo assim, eu acho que nós criamos ali a oportunidade no segundo tempo para vencer a partida. Eu acho que o Operário fez um bom primeiro tempo, acho que foi um jogo truncado, um jogo jogado. Mas eu acho que no segundo tempo ali, eles não fizeram nenhuma finalização. Teve essa última bola agora, que ali no segundo pau deu voltando a bola para dentro da área. Nós tivemos ali duas, ali praticamente de dentro da pequena área, que poderia ser o gol da vitória em um jogo tão difícil, né? Jogo com cara de Série B, jogo truncado, mas os atletas eles se dedicaram, se doaram ao máximo, infelizmente não foi possível. Então a frustração natural pelo nosso senso de competitividade, né? Jogando dentro de casa a gente sempre quer vencer, né? Mas volto a falar, vamos agradecer o pouco, né, para que a gente possa continuar merecendo muito lá na frente. Luizinho, Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Quando você chegou, o Vila Nova estava ainda ali naquele momento de uma sequência negativa de resultados. E agora o Vila está terceira partida de invencibilidade. Você acredita que, obrigatoriamente, para que o Vila volte a brigar pelo acesso, o Vila precisa emplacar assim umas 4, 5 vitórias? Bom, você falou num ponto importante aí desses 3 jogos, né, que a gente não perdeu, foram 2 vitórias. É um dado importante, a gente deu a virada aí.
Foi importante também, assim, é claro que nós precisávamos vencer a partida, mas não ter tomado gol é um ponto, né, que também é importante, a gente começa a sanar. E com relação a você bater um G4 é quando você engata uma sequência dessa, não tem dúvida, né? Como a gente passou muitos jogos sem pontuar, uma terceira vitória hoje nos colocaria, né, mesmo que momentaneamente. Então não pode ser diferente. Para bater no G4 realmente tem que engatar uma sequência dessa. Nós temos um jogo dificílimo fora, né, mas sempre é possível vencer. Nós já mostramos na última partida que a equipe se comportou muito bem fora de casa. Vamos trabalhar, temos uma semana aberta, temos uma grande oportunidade de poder fazer de tudo um pouco durante a semana para que a gente possa buscar uma vitória fora de casa mais uma vez. Fechou? Pessoal, boa noite. Obrigado.